Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre o Banco Inter, uma fintech que eu sei que vocês gostam bastante aqui do canal. Vamos dar uma olhadinha nos dados fundamentalistas da empresa, com sua composição acionária e terminar com a digníssima análise técnica. Vamos lá! Muito bem, durante essa crise que nós vivemos atualmente, você ainda espera se aventurar na Bolsa de Valores durante o ocorrer dela, sem esperar acabar, é sempre interessante a gente estar olhando aqui, primeiro, a governança da empresa que você está de olho, se é mercado de ações que você está querendo se aventurar, investir, especular, certo? Sempre dê uma olhadinha também na economia real e o mínimo que a gente tem a fazer é dar uma olhadinha na governança. Tá? Aqui o Banco Inter não é novo mercado, é nível 2, tá? Perde aí para o novo mercado, mas oferece 100% de tag along. Então tag along aqui é a extensão dos direitos do controlador ou do sócio majoritário que seja para o minoritário, ou seja, todo mundo tem o mesmo direito. Tá? Isso é interessante. Sardinhas diversas adoram, o mercado também gosta, isso gera credibilidade, equidade, vamos dizer assim. Bom, e o free float para a PN é interessante, então eu vou falar sobre a preferencial aqui, que tem um free float de 43,5%, isso é muito bom, é um free float interessante. Legal. Colocando isso em vista, é interessante a gente olhar sempre se a empresa é afetada ou não pelo dólar, o dólar está super alto, tá certo? Se a empresa parou de ter receita com o isolamento atual, tá certo? Se a empresa está alavancada, tá? É outro ponto interessante. Atualmente, ou recentemente, perdão, petróleo, não é o caso do Banco Inter, tá certo? Alguns pilares interessantes. E o último, contábil, eu diria, se ela tem muitas obrigações no curto prazo, ou seja, seu passivo circulante. Seriam ali alguns pontos que vale a pena olhar para o mercado de ações, porque ações tem uma empresa na economia real por trás, então é importante estar olhando esses tendões de Aquiles, vamos dizer assim. Bom, sobre sua saúde financeira, a gente pode observar que sim, é uma empresa lucrativa, tá? Desde 2015, quando nós temos aqui o histórico da empresa, no site fundamentei créditos para ele, certo? Até um lucro crescente, tá? Então é interessante olhar aqui, margem não é exponencialmente crescente, mas tem aqui uma consistência, tá? Há 3 anos, 2017, 2018 e 2019, margens entre 9% a 11%, tá certo? É um grande probleminha aí levantado para as fintechs, é essa margem, capacidade de angariar clientes é muito grande, mas margem é sempre discutida, tá? Até por isso que, na minha opinião, não pegou ali aquela super tendência de alta nas ações, porque a certeza tem muita incerteza em relação às margens desses bancos digitais, tá certo? O ROI é bem volátil, tá? Esse aqui, o qualitativo, é bastante volátil. Quando a gente pula daqui para fundamentos, tá? A gente pode observar que bancos digitais têm aquele PL estratosférico, né? Então isso daqui assusta, preço sobre valor patrimonial também assusta. Eu só não acho que são métricas interessantes, a gente vai ter que lutar aí para observar outros tipos de indicadores fundamentalistas que relevam preço na sua composição matemática, para tentar identificar se está descontado ou não essas fintechs, tá? Pela natureza do modelo de negócio. Dividend yield baixíssimo, mas chega a distribuir, já vou colocar para vocês. Como eu falei para vocês, o ROI é bem volátil, tá? Mas é uma empresa que mantém a lucratividade desde 2015. Tá? No ano de 2019, só dando uma pesquisada rápida para vocês, o Banco Inter ele distribuiu no formato de juros sobre capital próprio, tá? 1, 2, 3, 4 vezes, cerca de 12 centavos e meio nas duas primeiras, depois 1 centavo, 2 centavos nas outras duas últimas. Tá? 2020 já anunciou 2 centavos também, com o pagamento dia 31 de março, recente. Tá? Pois bem, aqui é a sua lucratividade, então a gente pode perceber que é uma empresa que cresce, mas não exponencialmente, tem ali consistência, mas não é um negócio exponencial, tá? Como Itaúsa, por exemplo. É uma empresa que tem ali certa regularidade. Tá? Por fim,
A gente observa que 2019 foi o ano que a empresa contraiu bastante dívida de curto prazo. Tá? Então é importante saber que ela não pode parar em nenhum momento suas receitas, porque tem sim obrigações do curto para pagar e obrigações altas até, tá certo? Não são obrigações pequenas, tá certo? Então é um probleminha, só que ela faz parte de um nicho, como eu estava comentando no começo do vídeo, que não parou, né? As receitas dos bancos não pararam, muito pelo contrário, foram até, não de todos, né? Não do Banco Inter em si, mas do setor, foram infladas aí os seus balanços pela injeção de liquidez do Banco Central. Então não deve ter problemas aqui com as suas obrigações, né? Há estímulos no mercado e isso reflete também no Banco Inter, tá certo? Bom, a composição acionária, aqui que nós temos de destaque SoftBank, japoneses, aqui se aventurando no Banco Inter. Essa posição está bem atual, 20 de janeiro de 2020, tá certo? 14,89% é a posição deles por lá, tá certo? O resto são administradores, controlador e free float. Tá? Análise técnica para finalizar, o que eu tenho para trazer para vocês aqui, galera? Bom, uma grande tendência de alta desde 2018 aqui, tá certo? Com a sua primeira região de problemática, de equilíbrio entre vendedores aqui, compradores a colar, e foi justamente essa região que a crise trouxe de volta. Bom, tá? Como veio de cima para baixo, suporte. Tá? Então, suporte aqui deve ser mantido, esse suporte. Eu acredito numa diminuição da volatilidade, como eu tenho comentado com vocês, algo nesse sentido aqui. Tá? Então, o preço deve encontrar essa situação, na minha opinião, durante não só a passagem do momento atual, né, sanitário, digamos assim, mas depois para o econômico, que já é sabido que virá um reflexo não positivo na economia. Tá? Os pontos fortes são 6,14 como suporte, 6,14, 6,15, tá? 9,99 como divisor de águas, de baixo para cima é resistência, e 14,23 aos 13,96 é de fato para mim é a máxima, tá? É onde os investidores colocaram ali o preço justo. Então sempre que veio de baixo para cima foi resistência, quando rompeu conseguiu segurar ali pré-crise como suporte, mesmo movimento foi feito aqui, né? A gente vê ali, opa, pum, rompe, aqui seria então candidatíssimo a fundo de 2020 e 2019, aqui foi fundo de 2019, aqui também 2018, 2019, tá certo? Então a tendência era de alta até que vem a crise, tenta aqui segurar, né? Tem um candle aqui de compra, mas vem a crise e papa ele, não tem jeito. Então essa região dos 14,23 aos R$14, vamos colocar assim, é a principal região de resistência atual. A tendência volta, a tendência de alta, né? Podendo até ser uma tendência macro como essa aqui, por exemplo, esse cara todo aqui, ó, tá? Ela volta, pode voltar somente se, na minha opinião, somente, nunca é recomendação, opinião, somente se a gente conseguir vencer o 14,23 aos R$14 e testar de cima para baixo, usar essa região como foi usada aqui, ó, como suporte, não como resistência. E para isso precisa fechar acima e testar de cima para baixo, certo, galera? Dessa maneira tem um panorama aí de médio prazo, tá? Curto, médio prazo, e aqui no curtíssimo para quem gosta, se aventura em trading, em oscilação ou quer realmente apostar que o fundo está próximo. Que eu separei para vocês como destaque, né? As linhas aqui continuam as mesmas, mas principalmente os dois últimos fluxos contados aqui com gap, tá? Eu plotei os dois aqui, então 7,63, 7,28, você pode ali apostar de repente, se está otimista, em uma pernada 3, a primeira pernada 3, tá? Então dos 9, resumindo, dos 9,99 aos R$10 até os 7,50 eu não tenho interesse nenhum, né? Vejo uma queda livre para o ativo, tá certo? Só vejo a primeira parada aqui, entre 7,63 e 7,28, destaque para o 7,50 ponto do mestre dos dividendos, tá certo? Depois só 6,14 e se as coisas piorarem, eu tenho o super ponto de suporte, que é praticamente o IPO, tá? O IPO foi dado aqui, tá? Eu tenho um ponto de suporte um pouquinho abaixo, ali em 2,65, tá? Aqui seria as coisas piorando, tá? As coisas se estabilizando, a gente tem esse retângulo um pouco maior, volta da tendência somente ao romper e fechar acima
desta região aqui, né? No gráfico diário fica melhor. Deixa eu dar um zoom. Então, no gráfico diário a gente consegue ter uma noção boa, né? Dessa região aqui, ó, como sendo a região de principal entrave. Tá? Equilíbrio aqui, rompeu, usou como suporte. Equilíbrio, rompeu, usou como suporte. Aqui usou como suporte, crise veio. Se vier de baixo para cima, será resistência, na minha opinião. Certo, galera? Dessa maneira, fecho o vídeo para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.